Hoje eu vim trazer para vocês uma palavra sobre paternidade. Lá em Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 18 diz: Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, pelo contrário, recebam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E hoje eu vejo que muitas pessoas elas têm dificuldade em ter um relacionamento com Deus como Pai. Às vezes por causa de uma infância ou uma adolescência difícil ou um relacionamento frustrante com seus pais, elas não conseguem enxergar Deus como Pai. Elas conseguem enxergar Deus como Senhor, mas não como Pai. E isso faz com que a pessoa não acredite que Deus quer o melhor para ela, que Deus tem um futuro planejado para ela, que Deus só quer suprir as necessidades dela. Aí ela se precipita, ela age por impulso, seguindo seus próprios caminhos, seus próprios instintos, se afastando cada vez mais de Deus, sabe? Fazendo com que isso gere marcas, gere dor, gere sofrimento. Mas lá no passado tem uma raiz, que se chama raiz de rejeição. E eu fui uma pessoa que teve uma infância bem difícil, sabe? Aos 6 anos de idade, eu vi assim o meu pai à beira da morte, na minha frente, sabe? Eu estava na janela de casa, a minha mãe estava no portão com meu pai, e ele ali com muita falta de ar, passando muito mal. Daqui a pouco meu pai caiu no chão, desmaiando, com falta de ar, e minha mãe pedindo por socorro, gritando, pedindo por socorro, e eu saí correndo da janela, fui chamar meu irmão para que ajudasse a minha mãe, e ele foi ajudar, levaram meu pai para o hospital. Nesse meio tempo eu fiquei em casa com meus outros irmãos, e foram passando as horas, só que na minha cabeça ia ser mais uma vez que meu pai teria ido no médico e teria voltado. Só que aquele dia foi diferente, sabe? Meu pai chegou em casa à noite e eu tava no quarto brincando com meu irmão e veio uma pessoa da minha família e me chamou: Kelly, vem ver o pai. E eu saí do quarto achando que meu pai estaria ali bem, sabe? Só quando eu saí do quarto e fui pra sala pra ver ele estava dentro de um caixão. E aquilo foi terrível pra mim. Gerou marcas, gerou uma dor, gerou um vazio, muito sofrimento na minha vida, sabe? E por muito tempo, por muitos anos, sem entender, se perguntando, meu Deus, por quê? Né? Sentindo a falta do meu pai. Eu busquei refúgio em pessoas, em amigos, em relacionamentos frustrantes, sabe? Tinha uma carência que eu não entendia, insegurança, fazia escolhas erradas, mas chegou um momento que Deus ele estendeu a sua mão para mim. Eu achei que fosse o fim, eu achei que eu estivesse no meu limite, mas Deus disse: não, filha, não é. Eu tenho um novo recomeço para sua vida. E Deus me mostrou. Ele falou que ele ia me mostrar quem realmente era o meu verdadeiro pai, o meu Pai Celestial. Talvez você que esteja aí me assistindo, você não tenha tido um relacionamento com Deus como seu pai. Às vezes por traumas que você sofreu no passado, relacionamentos que fizeram você sofrer, frustrantes, um relacionamento com seus pais, às vezes por um pai ausente. E muitas vezes a gente acaba confiando na força do nosso próprio braço. Mas tem horas que a força do nosso braço não é o suficiente, sabe? Deus me colocou numa situação a qual a força do meu braço não era o suficiente para resolver. E Deus me mostrou que Ele era muito mais do que eu podia imaginar. Ele era muito mais além do que eu podia pensar. Ele não estava preocupado com a minha roupa, com a minha forma de se vestir, com a minha forma de falar, sabe? Com o meu glória a Deus dentro da igreja. Ele estava preocupado aqui, ó. Ele estava preocupado com meus sentimentos, com as minhas dores, com os meus traumas, com as minhas angústias, com as minhas inseguranças. Ele só queria me sarar. Ele só queria me dizer que eu era filha amada dele, filha escolhida dele. Muitas vezes o diabo ele tenta te enganar, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai conseguir. É mentira dele. O diabo ele usa os traumas do seu passado para te afastar de Deus.
Mas Deus manda te dizer, você é filho escolhido dele. Você é o filho amado dele. Deus, ele quer o melhor para sua vida. Deus, ele tem planejado o melhor para você. Ele quer te sarar, assim como ele me sarou, ele quer te sarar. E eu creio que em nome de Jesus ele está sarando pessoas aqui. Você não é qualquer um, você não é ninguém, não é obra do acaso, sabe? Não seja o que os outros querem que você seja. Você é filho de Deus, filho amado, filho querido de Deus, em nome de Jesus. Amém.